Salve, salve nação! Vamos acompanhar aqui esse corte do canal Mesa Redonda da TV Gazeta, falando do nosso Flamengo e também do Palmeiras. Galera, Mengão muito perto do título. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês inscritos aqui do canal, galera. Estamos arrebentando tudo, batendo recordes de views, de likes, de comentários. Tamo juntos. Eu e você, hein? Valeu? Quero dar os créditos aqui para o canal Mesa Redonda, link na descrição como créditos. Vamos lá acompanhar aqui esse corte que eu separei para vocês da imprensa paulista. Vamos ver o que eles vão falar do nosso Mengão. Simbora. Do Abel que acabou o campeonato. Está no ponto? Põe no ponto então. Mas antes, você sabe, futebol é pura emoção. Tem aquela tensão antes do gol. 0, Fluminense 0. Que depressão para a galera do Verdão. O Abel falou que acabou o campeonato. Se liga na tela. Xiii. A torcida que canta e vibra. O coração tá tranquilo e sossegado, que nós vamos levar os 2 títulos esse ano. O cheirinho não vai chegar, não. Hoje é um abraço no time, para eles se sentirem aquecidos, chegar lá e levar os 2 canecos. 3-0, 3 de Vitor Roque, só para fechar com chave de ouro, é nóis, tamo junto. O Palmeiras. Chupa porcada! Flamengo. Então vai ficar ficando difícil, hein? A gente tem que fazer nossa parte aqui, né? Ganhe, pelo amor de Deus. Vaias. Timinho! Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. É aceitar o que aconteceu, aceitar que o nosso adversário que ganhou ou que vai ganhar esta competição. Você já entregou, você já jogou a toalha em relação ao Campeonato Brasileiro não ou você está fazendo jogo de cena? Queres fazer outra pergunta? Não, só essa. Não tenho nada para dizer, essa resposta já dei. Estás-me a perguntar para dizer a mesma coisa? Acho que não somos estúpidos de entender a jogar jogos de 2 em 2 dias como temos, que a equipa que conseguisse abrir nestes 2, 3 jogos que faltasse antes da Libertadores, como é que nós vamos jogar uma Libertadores e depois, 2 dias depois, tens energia tua e dos teus jogadores para mobilizá-los para o jogo seguinte? Depois de tudo o que aconteceu ao longo deste ano nesta competição. Eu, na hora certa, vou-vos falar o que é que foi este campeonato. Ué, Abel Ferreira, mas a sua presidente, a sua patroa, ela concordou com a CBF todas as mudanças de calendário, né? Então, não pode reclamar. Na hora certa vai falar o que foi o campeonato. Eu vou querer discutir com a bancada e com você aí em casa essa declaração. A gente vai voltar nessa declaração de que o campeonato já tem dono, né? Porque o Alex foi buscar algo muito interessante sobre essa declaração do Abel. A gente vai entrar nessa declaração do Abel, ver se a bancada sabe qual é o segredo que o Abel tanto quer falar com a gente. Cada resposta ele encerrava assim: ao final da competição eu vou falar com vocês qual é a história do campeonato. Eu quero saber se a bancada imagina qual é o segredo, se sabe qual é o segredo do técnico do Palmeiras. Agora, você aí em casa e a bancada, a pergunta é geral. Alguém pode me explicar porque o Palmeiras parou de marcar gols? Alguém pode me explicar porque o Palmeiras não vence mais? Se for preciso, eu pego um banquinho para sentar. Porque eu não sei. Alguém tem essa resposta? O que aconteceu com o Palmeiras, gente? Não, nem o Abel tem, né? Aliás, eu tive no Allianz Parque, né, no meio da semana passada, depois do jogo. Eu vi o jogo do Palmeiras contra o Vitória ao lado do Ademir da Guia. E depois do jogo, o seu Ademir, com 82 anos, o maior nome da história do Palmeiras, estava desolado por ter visto aquilo de perto e nós ali juntos, né? Inclusive, foi aniversário da esposa dele ontem, a Sueli. Manda um beijão para ela que está assistindo a gente, inclusive a Sueli. E a sobrinha neta do Ademir da Guia, a Ana, fazendo 9 aninhos hoje. Espera aí, deixa eu mudar aqui. Pronto, agora sim. Também, parabéns para a Aninha aí. O Ademir da Guia estava desolado. E eu falei, Ademir, realmente está muito difícil, está muito ruim, mas contra o Fluminense ainda há uma chance, porque joga em casa, é o último jogo em casa no ano, depois são 3 fora. Aí a gente vê de novo o mesmo cenário, né? O mesmo cenário do jogo do Vitória foi o jogo de ontem do Fluminense. Um time
completamente desorganizado, sem nenhuma inspiração, só correria, chuveirinho da intermediária para a grande área, tendo o Vitor Roque, que tem um monte de virtudes, mas a melhor delas não é o cabeceio, porque ele é baixo. É um time mal treinado? O que falta pro O Palmeiras? reflexo no campo parece que é um time mal treinado, mas a gente sabe que não é. Então, o que é? Ninguém sabe, nem ele sabe. Que se o Abel soubesse, ele explicaria e convenceria o torcedor. São 4 jogos sem vitórias. Com 2 pontos conquistados em 12 possíveis. São mais de 5 horas sem marcar um gol. 5 horas e meia sem marcar um gol. Você sabe o que é o Palmeiras de hoje? Que é tão badalado, vai disputar a final da Libertadores daqui a 6 dias, não marcar um mísero gol às 5 horas e meia, tempo corrido, 5 horas e meia. O último foi contra o Mirassol na derrota por 2-1. Então, isso é muito triste, cara, muito triste. Então, putz grila, né? Mas é um processo que o Abel também faz parte dele. Claro que faz. Algumas escolhas dos jogadores chegaram no Palmeiras, porque o Palmeiras mudou a... Ô, Nobre, que recado que o Abel dá pra torcida colocando o Gustavo Gomes aos 35 minutos do segundo tempo contra o Vitória de centroavante. E o Fux aberto cruzando. Um elenco que custa mais de 700 milhões de reais em investimento, ele é obrigado, para tentar ganhar um jogo, a colocar um zagueiro como centroavante, faltando 20 minutos para acabar o jogo, 15 minutos. É desespero. Mas olha só, o Palmeiras mudou o foco de contratações, foi buscar o Andréas Pereira, que para mim tinha que ser multado. O que ele fez contra o Mirassol e o que ele fez para ser expulso, independente do primeiro cartão amarelo dele não ter sido justo. Desculpa, um cara rodado, com a experiência dele, Mira, depois do jogo, vai encher o saco do árbitro, já tem o amarelo, e aí ele prejudicou muito o Palmeiras. Claro, porque ele não jogou ontem. Ele não jogou ontem. E aí ninguém fala nada, passa batido. O Abel passa o mão na cabeça dele. Então, e aí os caras que o Abel também trouxe, Mikael, Jefté, implorou pro Palmeiras buscar, Facundo Torres, ele não pode contar com esses caras. São ruins também. É isso que eu ia falar, eles são... O André, tanto é verdade, o André tá com a palavra, mas só para dar o gancho, inclusive, pro André, dentro do que disse o Loebner, tanto é verdade que o Abel e a diretoria... O Abel passa, às vezes, muito pano para jogador e a diretoria passa pano pro Abel. Sobre esse lance de cartão amarelo, o Abel falou em algum momento sobre o cartão amarelo, né, do Andréas Pereira. E fala sobre arbitragem, quando o assunto tinha que ser porque o Palmeiras não está desempenhando. Porque quando você fala de arbitragem, você vai lembrar São Paulo e Palmeiras, mas vamos ouvir o Abel ontem falando sobre arbitragem. Será que está aí a história do segredo que ele quer contar no final do campeonato? Deixa eu ouvir o Abel, vamos lá. Um está lesionado, o outro estava castigado, mas castigado por quê? Você sabe porque é que ele ficou castigado? Como é que é? Não, por causa de um erro inacreditável do árbitro. Ou o que eu estou a dizer é mentira. Depois falamos sobre isso. As narrativas que se criam, falamos sobre isso. Ele está muito incomodado com a história de 15 pontos, 16 pontos. O Palmeiras não fala isso. Isso vocês não falam, que o Palmeiras só está brigando pelo título porque deram 15 pontos para o Palmeiras, 16 pontos, 17 pontos, enfim. Ele está muito incomodado com isso e não é de hoje. Agora, o castigado que ele fala ali, né, de tomar um cartão e tal, e de estar suspenso do Andréas, não foi porque o árbitro teve um erro grave. O erro grave foi do primeiro amarelo, que realmente foi. Mas o da expulsão, não. Mas André, é um exagero, porque ele foi lá, aparentemente, até de uma maneira educada, tal. Pode até ser um exagero, mas errado não está o árbitro de dar o segundo amarelo. Porque ele não tem nada aqui lá em súmula, o árbitro colocou de forma ríspida e insistente. Se está na súmula isso, que ele foi rispidamente reclamar com o árbitro e de forma insistente, quer dizer, ele insistiu. Você já está com o amarelo, segura a onda. Lógico. Agora, eu acho que ele está realmente muito incomodado com essa história de que o Palmeiras foi o time que só chegou para a briga porque ele foi muito ajudado. O que é mentira. O que eu acho que é um exagero também. Claro. Tem os erros, porque tem os erros de arbitragem que aconteceram a favor do Palmeiras, tem. Mas também tem erros graves contra. Nos jogos do Flamengo. No confronto direto contra o Flamengo, os dois. Os dois. Então assim, no final das contas, a gente sabe que a arbitragem é um outro tema. Mas a arbitragem, ela serviu muito como pano de fundo para esse campeonato, para uma troca de acusações muito chata. Chato. Desviar o foco, né? Chato. E esse negócio. E de nota oficial. Você já começa a reclamar antes do jogo. Aí depois é nota oficial antes, é nota oficial depois. Tá muito chato. O jogo tá muito fora de campo. Muito fora de campo. E essa briga de Palmeiras e Flamengo, os dois chatos. Parece briga de quinta série. Miller,
Oi. A gente tô ouvindo aqui a bancada, você em casa não sei se tem a resposta. O que está acontecendo com o Palmeiras, Miller, na sua opinião? Aquilo que eu falei anteriormente, né? Uma coisa é o Flamengo que tropeçou contra o Fortaleza, perdeu na 8ª rodada. Perdão, faltando 8 jogos para acabar o campeonato. E o Palmeiras tropeça agora, faltando 5 rodadas. Né? Então o Palmeiras cai de produção, tecnicamente falando, né? No momento que não devia. Diferente ao contrário do Flamengo, que de 4 jogos para cá se agiganta, né? Com toda a qualidade que tem, coloca na prática todo o seu potencial e com todos os méritos será o campeão brasileiro. Eu dizia que o campeão brasileiro seria o Palmeiras e o da Libertadores seria o Flamengo. Mas diante dos tropeços seguidos do Palmeiras, não dá para você estar patente aos nossos olhos. O Flamengo é o virtual campeão brasileiro, né? E Libertadores, afinal, é uma outra situação. Mas para mim, o Flamengo chega na final da Libertadores muito melhor que o Palmeiras. Até porque tem mais time, com qualidade. Então, acho que o Palmeiras, claro, vacilou muito nessa reta final. E o Flamengo subiu muito de produção em termos técnicos dentro de campo. O Flamengo fez jogos, né? Sim, muito bons, né, para poder vencer os seus adversários. Então, acho que os méritos todos são do Flamengo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Antes de entrarmos na declaração do Abel, propriamente dita, que o campeonato acabou, e por uma informação importantíssima, atenção, o Alex tem uma informação importantíssima sobre essa declaração de que o campeonato acabou. O Alex, rato como foi buscar. Ele tem uma informação importante de estratégia, tá? Só que antes, ainda para ficar em bola dentro de campo, mostra, Chile, aquele lance que o Flaco Lopes... Não, primeiro antes do... Vamos ver o lance, isso. Põe o lance do Flaco Lopes. Finalzinho de jogo, o Flaco Lopes recebe a bola. Flaco Lopes que não marca há 10 jogos. 1 pela seleção da Argentina e 9 pelo Palmeiras. O Flaco Lopes recebe do Fux. Tem o Vitor Roque à sua esquerda. Você tem o lance para mim, Chile? Tem o Vitor Roque à sua esquerda e ele prefere chutar. O Abel ficou irritadíssimo e falou publicamente em coletiva. Tá? Eu quero ver esse lance e aí o Abel falando sobre Flaco Lopes. Deixa eu ver o lance. Ó, o Fux pega a bola, Paulo, toca pro atacante. Ó o Vitor Roque lá. Ó o Vitor Roque lá da esquerda. E ele faz isso. Miller, qual é a sua leitura do lance? É um atacante normalmente vai pro jogo. Qual que é a sua leitura desse lance? Ele foi mal, ele foi fominha, escolheu a pior opção. O Vitor Roque estava sozinho pelo lado esquerdo, poderia ter servido o Vitor Roque. Tanto é que o Vitor Roque fica pé da vida com ele. Muito. Né? Não é por menos, né? Então acho que o Vitor, ele faz uma jogada dessa no primeiro tempo, não dessa. Uma outra. Uma parecida, que ele pega no campo de defesa, vai dentro do gol e chuta e o Fabinho faz uma grande defesa. Mas ali, realmente, ele fez uma jogada individual bonita. E o Fabinho fez uma grande defesa. Agora não. Agora, era para tocar pro Vitor Roque. Até porque ele tem um zagueiro na sua frente, né? Devia ter servido o Vitor Roque. Pra bancada falar, deixa eu ouvir o Abel falando sobre o Flaco Lopes. Repito, são 10 jogos sem marcar, foi convocado para a seleção argentina, né? Um jogo foi pela seleção da Argentina e 9 pelo Palmeiras. Foi perguntado e o Abel parece que não passou dessa vez, passou pano não. Externou o problema do jogador. Vamos ouvir. Um assunto que vou ter com ele pessoalmente, que é uma coisa aquilo que eu lhe peço, outra coisa o que é que ele anda a fazer. Portanto, isso é uma coisa que eu vou ter falar com ele pessoalmente, porque acho que esqueceu de fazer o que estava a fazer, em vez de andar a correr para trás, em vez de andar a correr para a frente, anda a correr para trás. Então, se é para andar a correr para trás, tenho que meter o Maurício ou meter ali o Facundo, porque ele é centroavante, ele não é meio armador, é centroavante, é só isso. O resto é normal, acho que realmente falaste nessa situação, podia passar perfeitamente a bola ao Roque, está em melhores condições, mas isso, o treinador tem a tática, a técnica, prepara-os fisicamente, mas as decisões há de ser sempre dos jogadores, não tem como. O Abel põe o lance. O Abel foi em cima de Cristian Miller. O Abel não quis saber. Era para tocar para o Vitor Roque. Põe o lance e fica à vontade para falar. Isso chamou atenção porque não é normal, numa coletiva, o técnico expor o jogador a esse ponto e jogar aos leões, né? E foi o que o Abel fez. Para ele fazer isso, me passa a impressão de que ele está até a tampa com o Flaco Lopes. Sim. E eu já tinha detectado essa situação
o Lebelin, sabe, lá no nosso programa na Oeste, lá no Esporte Sem Firula, eu falei na sexta-feira, falei, olha, eu dei um recado direto pro Flaco Lopes olhando para a câmera, eu repito aqui, falei, Flaco Lopes, pelo amor de Deus, Flaco Lopes, você é o Flaco Lopes, bom jogador, mas você não é o Messi. Desde que você foi convocado agora esse ano para a seleção e começou a lidar com o Messi, a conviver com o Messi, a treinar com o Messi, a ver o Messi de perto, a jogar com o Messi, você voltou para o Palmeiras achando que também é o Messi. Você acha que o dom do Messi passa por osmose, mas não passa por osmose. O talento do Messi e é único. Você não tem o talento do Messi, mas você em campo acha que tem. Então quer decidir tudo sozinho, acha que pode fazer jogada de Messi ou jogada de Maradona, e você é só o Flaco Lopes, que é um bom jogador, mas não é o Messi. Até os melhores jogadores quando da estava equipe do fazendo o que o Palmeiras. Abel queria. Até outro dia, jogando na seleção, a seleção fez bem pra ele. Eu tô vendo agora. Fez bem pra ele. Ele voltou um outro jogador, tava muito bem. E agora tá mal porque o time tá mal. Põe o campeão na tela, segundo o Abel Ferreira. Vamos ver como é que foi o campeão ontem? Porque a gente já vai entrar em Libertadores também. Vamos ver o campeão. Segundo o Abel, não sou eu. Sem lacração. O Abel disse, né? Segundo o Abel, o campeão brasileiro desse ano, o Flamengo, bateu o Bragantino por 3-0 na tela. Terminada as duas partidas, terminou o Palmeiras com o Fluminense, terminou o Flamengo com o Bragantino, o Abel fala que o campeonato acabou. E pega essa sonora, aquele trecho. O Abel falou que já temos um campeão. Isso, vai separando aí. Enquanto isso, eu tenho um recado importante para você. Não é o Alex Miller, nem o Paulo, nem o Miller, nem o Bacege, muito menos os nossos convidados. O Abel disse que já temos um campeão. É isso, Abel? O Palmeiras já é... O Flamengo já é campeão? Na tela. É só um detalhe, né? Segura. É porque é o seguinte, ele vai dizer isso, olha só a sacada. Ele diz isso, a pergunta foi feita, como o Palmeiras tem mais 3 jogos fora de casa, ele não joga mais esse ano no Allianz. Não. Aí a pergunta foi, Abel, eu vou te ver na cadeira o ano que vem aqui como técnico do Palmeiras? Essa era a pergunta. E aí o Abel, ele não responde isso e fala que o Flamengo é campeão. Banana tá comendo macaco, Abel, na tela. Olha, já te disse, nós este ano já nos pregaram na cruz várias vezes. Era um ano que era para ser do zero, perdemos com o Corinthians, fizeram... crucificaram-nos, fomos ao Mundial, crucificaram-nos, viemos do Mundial com 15 ou 16 jogadores novos, vendemos o Estevão, vendemos o Rios, reformulamos o elenco, infelizmente investimos 25 milhões num jogador que só nos ajudou muito pouco. No momento decisivo do ano perdemos o Lucas, um médio que nos ia ajudar pela sua experiência. Aliás, quando saiu o Rios, ele foi o motor da equipa. Quando perdemos 3-0 em LDU, onde todos vocês nos criticaram e já estávamos mortos. E, portanto, estamos em 4 ou 5 anos, terceira final da Libertadores. Até hoje lutamos pelo título. E perdemos-lo, não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Isto é inacreditável, não é? Nem tempo tens para festejar, isto é outra coisa. Portanto, é isso que eu tenho para te dizer. Em relação ao resto, na altura certa saberás o que é o destino. Falamos português, mas o português de Portugal, em relação ao brasileiro, tem pegadinhas. Quando você fala assim, o campeonato está entregue, e agora nessa última resposta você falou o nosso adversário que vai conquistar o título, algo nesse sentido. Você já entregou, você já jogou a toalha em relação ao campeonato brasileiro ou você está fazendo jogo de cena? Queres fazer outra pergunta? Não, só essa. Então, não tenho nada para dizer, essa resposta já dei, que estás-me a perguntar para dizer a mesma coisa? Jogo de cena? Mudança de foco? O Piquerez também falou alguma coisa parecida com o Abel. Era melhor ele jogar bola, que não joga nada faz 2 anos. Vamos ouvir o Piquerez? Como é que o Palmeiras? Calma. Tem diferença de 4 pontos, 9 em disputa, né? 9 em disputa. É só o Flamengo acabou o perder os campeonato? Ô Piquerez, acabou o campeonato? Acabou. Na tela. Bom, não vou te mentir, estamos muito longe do primeiro. Matematicamente ainda tem probabilidades, mas é uma sequência de jogos
tem pouco tempo para recuperar. Agora já treinamos amanhã, viajamos na segunda para Porto Alegre, então os tempos na temporada muito longa, típica com o campeonato mundial de clubes no meio. Então, olha, tem um desgaste físico um pouco mais do normal, e isso estamos sentindo. Mas nada, é a semana mais importante de nossas vidas e eu acho que fica claro que não é pelo jogo do Grêmio, sino que pela final da Libertadores. De classificação. Flamengo nesse momento 74, Palmeiras 70. São 4 pontos de diferença. Sim. São 4 pontos de diferença, mesmo número de jogos, o Flamengo tem uma vitória a mais. A sequência das equipes até a final do campeonato, chileno, por gentileza. Vamos ver, quero ver se acabou mesmo o campeonato. 74, 70 a diferença, aí, ó. Palmeiras, terça-feira, tem o Grêmio, fora de casa. O Flamengo tem o Atlético, precisa se coçar porque perdeu a Sul-Americana. Depois tem final de Libertadores, a gente vai falar já de final de Libertadores. Aí o Palmeiras pega o Atlético lá em Belo Horizonte, Flamengo pega o Ceará em casa. Ah, nossa. Palmeiras pega o Ceará fora, difícil. O Flamengo pega o Mirassol fora. Difícil. Então, assim, gente, são 4 pontos de diferença, tá? Pode voltar aqui para mim, ó. São 4 pontos de diferença. Eu entendo se é mudança de foco ou não, eu quero ouvir a bancada, só vou dizer uma coisa. Um técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, mesmo que seja como mudança que seja uma estratégia, mudança de foco, não dá, eu não aceito um técnico do Palmeiras falar que já acabou o campeonato. Mesmo que seja estratégia, que ele vá lá no vestiário e fala, ó, nós vamos pra dentro, eu falei lá fora, nós vamos... Não pode falar. A grandeza do Palmeiras, tricampeão da Libertadores, não pode falar que já jogou a toalha. Um time da grandeza do Palmeiras, repito, mesmo com a estratégia, não pode usar dessa estratégia. O Palmeiras é tricampeão da Libertadores, diz, o maior vencedor do Brasil. A história do Palmeiras não permite isso. O Abel não é dono do Palmeiras, gente. Então, quem vai cobrar ele? Vai ser a Leila? Esquece. Ele pode falar o que ele quiser, gente. O Abel tem carta branca no Palmeiras. A Leila não vai cobrar, chamar o Abel e falar, vem cá, você não pode falar isso. Acho que tem a assinatura dela para falar isso, porque então, o Piquerez vai no mesmo discurso, eu não sei vocês. Então, aí você fala, ela tem que falar para ele o seguinte, ó, nós temos nossa torcida, nós temos nossos patrocinadores, você não pode chegar, tem premiação no Campeonato Cruzeiro, pode passar o Palmeiras. Não, e outra coisa, né, Léo? É a motivação dos atletas. Então, você entrega, você desmotiva esses atletas, até porque esse jogo contra o Grêmio aí, uma derrota aí, e o Cruzeiro ganha do Ceará, passa. O Cruzeiro passa o Palmeiras. E tem grana envolvida na premiação. O André já pediu a palavra aqui, ó. O Grêmio, se o Palmeiras vence o Grêmio e o Flamengo perde pro Atlético, são 2 resultados palpáveis. A diferença cai para 1. Você não pode falar que acabou o campeonato. Eu tô sentindo um Abel estafado, cara. Cansado. Eu acho que mentalmente essa temporada ela foi complicada. Até pelos resultados que não vieram. Os resultados não vieram. A final do Paulistão, ser eliminado pelo Corinthians. Isso ainda está martelando na cabeça dele. Vira e mexe, ele fala. O xingamento da torcida do Palmeiras, ele fala toda hora. Toda hora ele fala do título que perdeu para o Corinthians, da eliminação na Copa do Brasil, que ele foi xingado, que ele não esquece. Quando ele fala da virada contra a LDU, a virada foi histórica. Foi um momento realmente que o Palmeiras entrou em campo naquele dia mobilizado. Existiu uma mobilização. E isso não está acontecendo. Parece que acabou o ano ali. Acabou. Você não pode viver só de elogios. Eu sei. Aliás, se tem alguém que merece elogio, ou pessoas, é a torcida do Palmeiras. Tirando o jogo na Vila, que foi torcida única, o que a torcida do Palmeiras fez nos últimos jogos... Então, 40 mil ontem de novo. O jogo inteiro aplaudindo, sabe, vibrando com o time. Aí quando termina o jogo, ela não pode vaiar? Claro que pode. É lógico que ela pode vaiar. Eu não vi ali eu não tenho certeza, não tenho convicção de que seja uma estratégia. Mas que o campeonato está resolvido, está resolvido. Eu vou querer saber. Lembrando que também, se o Palmeiras empatar e o Flamengo ganhar, acabou o campeonato. Acabou. O Flamengo pode ir para a Libertadores como campeão brasileiro. O campeonato pode acabar na terça-feira. E eu acho que tem mais chance disso acontecer. Tudo bem, gente. Isso é discussão, isso é bola. Né? Eu só não entendo. Eu repito, para mim a estratégia é cascata do Abel. Galera, ontem no vídeo que eu fiz aqui à noite, né, cara, eu tava lembrando ali dos resultados, né, e eu fiz os cálculos que se o Palmeiras empatar com o Grêmio e o Flamengo vencer
o Atlético Mineiro, o Flamengo é campeão na terça, né? Não precisa necessariamente o Palmeiras perder. Se empatar e o Flamengo vencer, o Flamengo já é campeão brasileiro. Top, né? É cascata do Abel pra mim. Mas qual a estratégia? Hã? Qual seria o sentido do... O Alex... Mas se o Piqueires vem com o mesmo discurso... Então, mas aí... Pera. Você quer saber? Eu quero. Você quer saber? O que eu falei há pouco? O Alex Miller, ele é chato. Ele é chato como repórter. Como repórter, ele vai atrás. Uma coisa, o Botafogo estava muito à frente da gente. E o Abel começou a divulgar, a falar nas entrevistas, que aquele campeonato já tinha um grande favorito, praticamente já estava definido, que nós iríamos jogo a jogo, mas que o Botafogo era um time fortíssimo, e era mesmo, mas ele forçava, ele carregava na tinta esse discurso de que o Botafogo era o tal e que ia ser campeão e que ia ser campeão. E internamente ele falava, eles vão sentir essa pressão e os jogadores vão começar a perceber que realmente são favoritos e vão começar a perder pontos. E o Botafogo começou a perder pontos e o Palmeiras acabou ultrapassando... O que tem a ver o Botafogo com o Flamengo? Não tem nada, mas a situação de tabela é a mesma. Só que é o contrário. O contrário no resultado. O Palmeiras conseguiu passar o Botafogo. O contrário agora é que o Palmeiras não está jogando nada e o Flamengo está jogando muito. Sim, então... eu sei. Mas eu estou falando em termos de mente. A ideia dele, a ideia. A ideia mas eu... Ele tá jogando a responsabilidade pra cima do Flamengo, cara. E ele tá correndo da responsabilidade, né? Pra jogar o peso pra cima do Flamengo. Só que isso não vai colar, não. O Flamengo será campeão de qualquer jeito. No caso do Botafogo, faltavam mais jogos. Tinha uma janela maior. O Botafogo já tinha tido um histórico de entregar... Aquilo que eu falei, Xará. Tinha tempo de recuperar. Agora não tem tempo de recuperar, Garrafa. 4 jogos. Mas eu tenho certeza de que no fundo ele não acha que acabou. Não, mas nem deve. Nem deve. A Rafa falou, nem deve. O que pode ser ali, que eu acho pouco. O André que tá mais reticente. Você tá acreditando no português, André? Não, você sempre foi ácido. Não, o que ele pode estar falando, de repente, uma dessa, o Flamengo dá uma acomodada. Nós já entregamos, Flamengo campeão, Flamengo, vocês nem precisam entrar em campo, o Atlético entra aí com o time reserva e tal, vamos pensar na Libertadores porque esse já foi, e aí torcer pro Flamengo dar uma rateada. Essa foi a ideia. Eu só tenho essa minha ideia, eu só tenho essa minha ideia de que realmente um técnico do Palmeiras, por estratégia ou não pode falar, restando condição matemática de que o Palmeiras já acabou o campeonato. Que já acabou o Campeonato Palmeiras, não dá mais. Na minha concepção do que é o futebol e do que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, nem o Abel, nem ninguém pode falar que acabou o campeonato. Enquanto tem ponto para disputar, a boleirada tem que entrar em campo. A estratégia, se foi colocada dessa forma, foi colocada de forma errada. E a coisa a coisa mais importante, Garrafa, que eu vejo é o seguinte, né? Pega os últimos 4 jogos do Palmeiras, o Palmeiras não jogou nada. Essa é a melhor comentário para qualquer comentarista. Olha, o Flamengo tá voando e o Palmeiras não está voando. O último jogo do Palmeiras bom foi contra o Santos, quando ganhou de 2-0. De lá para cá, caiu muito. Qual a estratégia que tem para reverter a situação? Sendo que você depende do tropeço do Flamengo, que não tá tropeçando e tá jogando muito. Para com isso. O que eu posso ver como possível estratégia é realmente se ele já abandonou o barco e está tentando salvar a Libertadores. Ele está falando, olha, brasileiro realmente não dá. Então, vamos focar todas as nossas energias na Libertadores, não podemos perder 2. Então, assim, o foco na Libertadores tem que ser de qualquer forma, Eu sei, mas ele está vendo o negócio degringolar. Então, mas ele não fala na coletiva sobre isso. Ele tem que falar na coletiva exatamente o que o menino falou. Porque há 4 jogos, o Palmeiras não joga. O Palmeiras tinha 3 pontos de vantagem com 2 vitórias a mais. E eu tô vendo que ele tá sentindo que o negócio descambou. Então, pra mim é mudança. É mudança de foco. Também. E do outro lado? Mudança de foco. Vou pensar na Libertadores. Porque o brasileiro Muito bem, galera. O vídeo ficou gigante, né? Se eles falarem bastante do Flamengo também, né? Separado, eu trago nos outros canais na rede Marcos Flá. Temos o Fute React, temos também o Marcos Flá, tá bom, galera? E tem também um canal novo que é do meu parente, né? Leandro. Canal Leandro Flá React. De repente, se eles falarem bastante, né?
eu trago até no canal do meu parente Leandro, tá bom, galera? Tamo juntos. Se você curtiu, se você gostou do debate, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Para você, pergunta direta e reta, hein? Quando o Flamengo será campeão brasileiro? Comente aqui, na terça-feira ou no dia 3 de dezembro? E da Libertadores? Da Libertadores a gente vai falar depois, galera. A gente vai fazer muito vídeo sobre a Libertadores aqui, tá bom? A grande final de todos os tempos, a maior final de todos os tempos da Libertadores da América. Valeu, saudações rubro-negras! Fui!